Martins, eu já vejo aqui, ele está ao lado da nossa doutora Ivalda Aleixo. Ela é chefe do DHPP, como todo mundo sabe, estão lá no Palácio da Polícia, com novidades, minha gente, envolvendo aquele caso lá que vocês vêm acompanhando conosco aqui, o doutor Pedro Eli. Sabe o advogado? Rio de Janeiro, veio aqui para São Paulo, estava morando ou trabalhando aqui, aí chega um dia de pré-feriado, esse último feriado que teve, o feriado foi na sexta-feira, ele foi na quinta lá para Vila Madalena com um amigo e tal. Aí acabou se envolvendo com pessoas que não deveria se envolver, coitado. Aquele cara de boné branco, todo mundo aqui, acho que tem a certeza que ele é o principal suspeito de ter cometido esse crime. Ele coloca alguma coisa na bebida do Dr. Pedro Eli. Mas eu estou vendo aqui, ô Lucas, que o laudo já está na mão da polícia. E a gente já tem aí, certamente, com exclusividade, o resultado. Então, através desse laudo toxicológico, nós saberemos, aqui no Brasil Gente, você saberá conosco o tipo de substância que foi utilizada. Porque vocês viram lá, tem uma imagem que o doutor Pedro Eli fica assim, ó. Ele fica com a coluna arqueada, com o corpo arqueado. E eu me lembro que quando chegou o fentanil aqui para São Paulo, as primeiras pessoas intoxicadas com aquela droga ficavam desse jeito. Nós até cogitamos essa possibilidade. Agora, se é fentanil ou não, eu não sei. Se é algum derivado do fentanil, nós ainda não sabemos. Agradecendo imensamente a presença da doutora Ivalda Aleixo conosco. Pois não, Lucas Martins, à vontade aí. Uma boa tarde para você, querido. Você vai lembrar, Joel, uma boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Você vai lembrar que a gente mostrava aquela imagem dele colocando a mão no bolso, ele parece que ele manuseia alguma coisa aqui na mão e leva na direção da bebida. A gente falava da possibilidade de ter colocado algo na bebida do Dr. Pedro, agora sai o laudo e mostra que a causa da morte é justamente a presença de cetamina misturado com álcool. Ele bebeu, ele estava ali se divertindo, então bebeu e foi colocado cetamina. O que é a cetamina? É um anestésico usado em cirurgia, muito parecido até com o fentanil, embora seja uma outra substância, usada em cirurgia de humanos e animais também. Doutora, agora não resta mais dúvidas de que se trata, de fato, do tal do Boa Noite Cinderela, esse golpe que acabou tirando a vida do Dr. Pedro. Uma boa tarde à senhora, obrigado por atender o Brasil Gente. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Joel. Boa tarde. Exatamente, nós tínhamos, né, essa dúvida, né? Foi isso mesmo? Foi alguma outra coisa decorrente, né? Uma parada cardíaca? E o laudo vem. A morte dele foi em decorrência de uma parada cardiorrespiratória causada pela cetamina, que é, como você disse, um anestésico usado, não só em humanos, mas também de uso veterinário. Ele é muito forte. O fato da vítima ter usado álcool era o álcool que tanto o amigo dele... foi um dia de jogo do Brasil, eles beberam mesmo cerveja, chopp, isso a gente já sabia. Mas a forma como ele ficou, né, que fica total... Porque ela causa, além da amnésia, né, ela causa... Você perde o controle dos membros, né? E aí é o que a gente tem, algumas cenas que nós temos, algumas imagens, foi exatamente o que aconteceu com ele. Nós já temos um pedido de prisão do nosso suspeito, a gente esperava que ele se entregasse, né? Tendo em vista que nós já esgotamos vários pontos que ele poderia estar, mas agora com essa confirmação, então nós vamos aumentar aí para tentar localizá-lo e já então divulgar, né, esse mandado de prisão, que quem é a pessoa, o que aconteceu e que ele vem aqui para responder e se justificar, não tem justificativa, mas se defender. Olha, Joel, e tem outras suspeitas que recaem sobre ele de crimes parecidos, inclusive com a conta dele em golpes de Boa Noite Cinderela. Por acaso, o dinheiro vai parar na conta desse homem. A doutora Ivalda está na sua escuta, Joel. Não, mas é impressionante, doutora, como tem, infelizmente, popularizado esse tipo de substância, sabia? Porque essa é uma substância importante, uma substância que é utilizada para fins legais. Eu, por exemplo, na cirurgia que passei há 3 meses, estava no hospital com uma dor insuportável. Aí eu falei para os médicos, falei, eu não aguento mais, eu estou sofrendo demais. Chegou uma equipe lá e colocou essa tal de cetamina aí. Eles colocam a cetamina num aparelhinho
e você aperta um botão lá e entra, obviamente, uma quantidade muito inferior da quantidade que colocaram na bebida do coitado do Pedro Eli. Mas é algo assim que faz a dor sumir em segundos. Quando você está com a dor e aperta o botão, eu vou ser sincero para a senhora, porque entra direto na veia. Eu acho que em 3 segundos a dor desaparece. Tamanha a potência, né, de uma substância como essa. Agora, imagine usar isso de forma indiscriminada, né? Esses comprimidos que eles acabam tendo acesso a isso. Né? Doutora, essa quadrilha, ela pode ser muito maior do que a gente imagina e que certamente vocês já sabem que é. Já há possibilidade de prender alguém, além desse cara de boné branco? Vocês têm mais alguma ou outras pessoas no radar ou não, doutora? Pois não, uma excelente tarde a senhora. Obrigada, Joel. Bom, Joel, só complementando, é isso. Quando eles fazem uso desse tipo de anestésico, você não sabe a predisposição da pessoa, né? Então, e eles colocam uma quantidade que não é para aliviar alguma coisa. É uma questão de dopar mesmo, de tirar totalmente a consciência da pessoa. Tanto que nós pedimos no toxicológico também se havia no sangue do Pedro algum tipo de droga assim, que é recorrente, né? De usar, tomei um êxtase, uma maconha, uma cocaína. Não, isso não tem, é só a ketamina. E isso foi o que causou. Agora, nós temos aí indícios, né? Casos em que aparece, né, a pessoa do nosso suspeito, que o nome dele é Wagner, né? Já em outros casos, que bom, né, que as vítimas foram dopadas da mesma forma, não vieram, né, as consequências não foram fatais, mas estranhamente, né, ele aparece aí em outros casos na mesma região, né, no mesmo local e a mesma forma de abordagem. Então, por enquanto, a gente tem o pedido de prisão dele, e óbvio que ele deve ter, né, mais alguém ali para não só ficar com o produto, né, do que ele ganha disso, porque o Pedro estava sem nada, né, levaram tudo dele, celular, cartão, todos os objetos que ele estava portando, documento. Então, a gente está investigando isso para ver quem é que também, como diz aqui, né, quem que corre junto com o Wagner, que já é nosso procurado. Agora procurado com laudo toxicológico e com a certeza de que foi ele que causou ali a morte do Pedro. Não, a imagem está aparecendo aqui, doutora, é provável que a senhora não esteja vendo nesse momento, do jeito que o doutor Pedro ficou um pouco antes de cair, já praticamente morto ali. Os paramédicos, quando encontram o Pedro naquela situação, tentaram de tudo para reverter a situação. Mas é o que a senhora falou, vai muito da predisposição à pessoa. Se a pessoa é mais sensível ou menos sensível. Essa é uma droga que ela vem sendo popularizada porque tem muita gente usando isso. A senhora se lembra de um caso lá de Manaus, de uma Miss, ex-Miss Parintins, tinha uma quadrilha lá que usava aquela seita. Sim. Era essa mesma substância, cetamina, exatamente. Cetamina, ketamina. Mesmo... Não era isso, doutora? É isso mesmo, é isso mesmo. Isso não dá para se usar como uma droga recreativa, porque, como você disse, né? Ela é tão potente, ela derruba um cavalo, né? Vamos pensar assim, né? Então, ela é tão potente que tem que ser mesmo ministrada só por médico, por anestesista, né? E num caso extremo. Claro. E a senhora falando e não colocado na bebida de forma... Esse exemplo que a senhora usa é muito bom, porque imagina só, cavalo é um dos bichos mais resistentes à anestesia. Por isso que tem aquela expressão, dose cavalar. Dose cavalar, porque o cavalo... Dose cavalar. Ele tem que... Não é pelo peso. Por exemplo, você pega um boi e um cavalo. O cavalo é muito mais resistente, mesmo tendo o mesmo peso. Então, por isso que aplica-se uma dose, assim, altamente excessiva e letal para muita gente. Coitado do doutor Pedro Eli ali, quando essa substância entrou em contato com ele não tinha a mínima chance de escapar. Doutor, e aquela mulher que nós ouvimos falar dela algumas vezes dentro da investigação? Vocês, na investigação, descobriram que tem uma mulher aí que faz parte dessa quadrilha também. Essa mulher também está identificada? Ela participou ativamente desse esquema aí, doutora? Tá,
Não, até o momento não. Ela, lógico, ela ainda está investigada, mas nós a identificamos porque foi ali que tentaram passar o cartão dele, né? Logo depois que ele é deixado no local. Então, mas por enquanto nós a trouxemos, ela foi ouvida, ela explicou o que aconteceu, mas ela não está fora da investigação, né? A gente só tinha elementos por enquanto para pedir a prisão do Wagner, né? Como o agente ativo ali, né? Ele é o sujeito ativo que pratica aquele ato. Ela deu a justificativa, explicou que embora a máquina estivesse no nome dela, ela não estava no momento, né? Ela deixou com Wagner. Por uma questão ali de... É um comércio meio familiar, e então essa máquina ficava com quem estava ali naquele comércio. Então, mas isso está sendo investigado também para ver se sabia ou não, ou ainda se fazia assim, usa e depois a gente se acerta. Então, isso a gente quer também saber. Logo depois, aquele canadense também foi intoxicado, foi sedado e tal, ficou um tempão adormecido e, felizmente, acabou voltando. Colocaram uma dose ali que não foi capaz de matá-lo. Aquela quadrilha pode ter alguma relação com essa? Pode ser a mesma quadrilha ou a senhora não tem ainda informações daquela outra quadrilha? Como é que essas investigações podem se cruzar em algum momento? Eu não tenho como te afirmar, Joel, que é a mesma. Mas, por enquanto, o que nós temos aqui, que é certo, é que o Wagner, né, e eu já estou falando o nome dele, que é para todo mundo saber mesmo, ele agia sozinho, né? Lógico, com alguém aí cedendo o equipamento ou dando uma força para ele, mas tanto que ele já trocou de carro, né? Porque quando ele percebeu, né, as imagens que foram veiculadas na mídia, né, é óbvio que ele se reconheceu ali e viu, falou, pô, podem chegar em mim. E ele tinha um Jaguar, né? Quer dizer, cara que não tem, né? A gente está tentando entender aí de onde ele está conseguindo tudo isso. E aí, então tudo indica, por enquanto, que não tem assim uma associação para isso. 3, 4 pessoas. O que nós temos é esse uso do equipamento que não pertence a ele e a pessoa que diz que pertence, ela tem mesmo para uso comercial, mas deixou com ele. Agora nós vamos ter que trazê-lo e verificar, pedir quebra de sigilo bancário e outras coisas que a investigação está avançando. Doutor, isso serve para todo mundo, viu? Eu estou impressionado como tem acontecido casos disso aí. E está cada vez mais fácil para esses bandidos terem acesso a essas substâncias. Hoje, provavelmente, nós entraremos em um caso de uma bebezinha lá de Campo Grande, que foi sequestrada e levada para o Paraguai. Felizmente, já descobriram onde ela estava e conseguiram repatriar a bebezinha. A mãe foi sedada. E, ao que tudo indica, com uma substância desse nível aí. A mãe foi atraída para um lugar lá, falaram, ó, toma aqui a bebida, vamos conversar, toma a bebida aí. Ela tomou, não sei se foi refrigerante ou alguma bebida alcoólica ou um chá e adormeceu. Quando ela acordou, a filhinha já estava longe. Então, infelizmente, tem muitas quadrilhas usando esse tipo de sedativo para vários fins. Não é só para pegar o dinheiro, não. Repito, fizeram isso para pegar a filhinha da mulher lá. E se você, na sua bebida você não tem como reagir, porque é muito rápido, né? O efeito que causa é muito rápido e você não consegue, você vai perdendo a força muscular. Imagina. Então, ainda que ela tenha, a gente perceba, puseram alguma coisa na minha bebida, não tem mais o que fazer, é muito rápido. Então, fica aqui, né? Se você vai sair, não pegue bebida de ninguém, fique com o seu copo, deixe na garrafa, tampe o copo. Olha onde nós chegamos, né? Infelizmente, é assim. Até para tomar uma tem que ficar preocupado. Olha só, e o pior é que quem tá bebendo... Tem que tomar em casa. Então, eu também sou desses. Quando você está tomando, você fica desarmado, né? Você relaxa e tal, você quer fazer de tudo e olha para um lado, olha para o outro. É exatamente nessa brecha que o mala entra. Fala, ó o bobão ali, ó. Tá viajando na maionese, já tá grogue, eu vou jogar o sedativo na bebida dele. Então é nesse momento que as quadrilhas pegam a gente. Agora, ô Luca, eu digo a gente porque todo mundo pode cair nisso aí, viu?
Não é só um nicho, Sim, não é só um grupo, exatamente. não. Qualquer um pode cair. O Lucas, doutora, ele foi até esse ponto em que o canadense lá foi sedado. E você fez um caminho, né, Lucas? Eu me lembro que você saiu do ponto em que o canadense estava e foi até o lugar lá do cara de boné branco, na tabacaria do Rubens. Você fez aquele trajeto na mesma região, né? 3 quarteirões ali, Joel, 500 a 600 metros no máximo, que ali à noite são vários bares, então é comum as pessoas ficarem passando de bar em bar ali, circula, tanto que essas vítimas, né, o rapaz que mora no Canadá e mais o amigo dele, estavam em outro local, encontraram essas pessoas, vamos beber não sei onde, aí eles vão até lá, esse bar que fica do ladinho do Beco do Batman, eles pegam a bebida, aquela imagem que a gente registra, e vão beber no Beco do Batman, que é uma área bonita, tem ali as paredes todas pintadas, e é muito comum o pessoal ficar bebendo ali. Então eles circulam ali naquela região. É um prato cheio para esse tipo de quadrilha, justamente por causa que está todo mundo ali se divertindo, ninguém está esperto, tem que ficar ligado. O pessoal não fica, Joel, porque ali você está justamente para desligar, para relaxar, e foi isso que aconteceu naquele dia. É igual a doutora falou, eu gosto de tomar uma, mas em casa, bicho. Isso é bom demais. Aí você fica meio tonto, você já sai da sala e já vai direto para a cama, não tem conversa. Não tem gente para tentar te sedar e tal. Porque está cada vez mais presente isso aí. É impressionante. Põe a imagem do cara de boné branco de novo, porque como a doutora falou, vale a pena expor a imagem desse sujeito. Esse cara aqui, ó, a polícia está na bota dele, a polícia quer encontrá-lo a todo custo. Doutora, é difícil esse cara estar em São Paulo, hein? Posso estar viajando na maionese aqui, mas é difícil esse cara estar por aqui, hein? A senhora já não acha que ele já deu no pé, não? Já picou a mula, doutora? Ele pode ter tentado, mas ele pode ter uma surpresa. Porque se ele acha que a gente só ficou em São Paulo, né? Não é bem assim. Tá? Já pensando nisso, o mandado de prisão dele já está no Brasil todo. Tá. Ele trocou de carro aonde? Ele trocou de carro aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. A gente tinha uma informação do carro e ele não está mais com o carro que ele pelo menos conduzia, né? A época dos fatos. Nós não temos ainda, não sabemos que carro ele está utilizando, mas a gente é o nosso papel, né? É o nosso trabalho de tentar cercá-lo ali e de comunicar todos os estados, todas as polícias, aeroportos, rodoviárias e polícia rodoviária. Tá bom. Doutor Ivaldo Aleixo, muito obrigado, viu? Um abraço para a senhora aí. Bom trabalho aí, até breve, doutora. Fica com Deus.